Então, tá bom. Então, tenho o prazer de anunciar nosso primeiro palestrante do dia, o professor Márcio Torsoni. O professor Márcio Torsoni é da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Ele é bioquímico e fez o início da sua formação aqui na Unicamp e depois atuou como pós-doc da professora Carol Elias, que está online, vai ter uma aula mais no início da tarde. E o Márcio, nos últimos anos, tem coordenado um grupo que promoveu avanços importantes na caracterização de como a alimentação materna impacta na prole, tá? Principalmente os aspectos metabólicos. Então, é um grande prazer ter o Márcio aqui e você está com a palavra. Pode fazer o share screen, Márcio, e dar início à apresentação. Vocês estão vendo? Sim. Bom, vocês estão vendo a tela, né? Está perfeito, professor. Tá, obrigado. Bom, eu queria agradecer ao Lício pelo convite, ao CRC. É um prazer estar aqui. Ontem as apresentações foram muito boas, a organização do evento está excelente. A gente sabe das dificuldades que a gente enfrenta com a tecnologia nesse momento que a gente está passando, mas a equipe que está organizando está de parabéns pela organização do evento. Bom, como o Lício falou, o nosso laboratório, o Laboratório de Distúrbios do Metabolismo, a gente estuda os efeitos de diferentes dietas no metabolismo em modelos de camundongo, né? E a gente também tem um foco no laboratório que tenta investigar um pouco das alterações causadas pela obesidade materna, né? As alterações que são causadas na prole. Eu vou trazer alguns resultados hoje para vocês aqui, que não são de programação, mas envolve dados mais recentes que a gente tem sobre o envolvimento desse receptor colinérgico do tipo alfa-7 no controle da resposta anti-inflamatória. Bom, inicialmente, eu queria mostrar para vocês que o processo inflamatório causado pela ingestão de dieta hiperlipídica, ele é um processo que acontece de maneira muito precoce, muito rápido, né? Então, eu trouxe dois artigos, um de 2012 do Thaler, que mostra que nos primeiros dias, com 1 dia e 3 dias de ingestão de dieta, o hipotálamo de camundongo já apresenta aumento da expressão de citocinas inflamatórias que estão relacionados com danos para a homeostase desse animal, a homeostase energética, a sinalização da insulina, a sinalização da leptina. Assim como a gente vê também nesses animais um aumento da ativação de micróglia no hipotálamo já no início da ingestão dessa dieta hiperlipídica. Então, mostrando que esse é um evento muito rápido, que acontece rapidamente no sistema nervoso central. Um outro estudo, um pouco mais recente, de 2015, do Waze, ele mostrou que esse efeito, mostrou dados adicionais, mostrando que a dieta hiperlipídica também ativa rapidamente vias inflamatórias no hipotálamo, mas também ele apresentou que o consumo da dieta hiperlipídica, com 1 dia de consumo, também já apresenta ativação de vias inflamatórias no gânglio nodoso e no hipotálamo. Então, esse processo de indução de vias inflamatórias no hipotálamo, como estudos anteriores, inclusive do professor Lício, mostrou, o consumo da dieta hiperlipídica, o desenvolvimento da obesidade, leva à alteração de citocinas na circulação, né, no nível sistêmico, alteração da presença de ácidos graxos saturados, que vão atingir o sistema nervoso central, atravessar a barreira hematoencefálica e ativar vias inflamatórias no hipotálamo, isto é, a partir de moléculas pró-inflamatórias que estão presentes no sangue. Mas esse trabalho do Waze, que eu mostrei, de 2015, e nessa revisão agora recente de 2018, eles mostram que, em adição a esse efeito que a ingestão de ácidos graxos pela dieta tem de induzir inflamação no sistema nervoso central, eu também tenho um efeito que é da liberação de
moléculas inflamatórias, e aí o próprio LPS, oriundo de bactérias na flora intestinal, é capaz de ativar um braço, receptores no braço aferente do nervo vago. O terminal desse nervo vago aferente está no intestino, e receptores localizados nesses terminais nervosos são responsáveis por perceber a presença dessas moléculas inflamatórias, induzindo a inflamação no gânglio nodoso e também no hipotálamo. Isso de maneira muito rápida, com um dia de ingestão de dieta. Bom, como que isso se dá? Então, esse terminal nervoso, que está localizado no intestino, no trato gastrointestinal, ele é capaz de perceber, através de receptores do tipo TLR4, a presença de LPS, que foram liberados a partir de uma ingestão, por exemplo, uma ingestão de dieta rica em ácidos graxos saturados, rica em gordura. A ativação desse receptor promove a ativação de vias inflamatórias no glândula nodoso, assim como a produção e liberação de citocinas no hipotálamo. Isso leva, no núcleo do trato solitário e posteriormente no hipotálamo, isso leva à ativação dessas vias inflamatórias. O interessante é que, nesse estudo, eles mostraram que quando a gente faz a vagotomia desses animais, não existe ativação dessas vias inflamatórias no sistema nervoso central, né? Nem no gânglio nodoso, nem no núcleo do trato solitário, assim como no hipotálamo. Então, mostrando que esse sinal, com um dia, tem também origem do sistema do trato gastrointestinal. Deixa eu só mudar aqui aí. Bom, então a gente se perguntou em 2014, inclusive eu estava no laboratório da professora Carol, a gente se perguntou se existia algum mecanismo responsável por controlar a inflamação que estava sendo danificado de maneira precoce quando o indivíduo ingere uma dieta hiperlipídica, tornando o tecido ou essas células mais propensas a inflamarem. Então, existe um sistema que é chamado de sistema anti-inflamatório colinérgico, em que ele, através do braço do braço aferente do nervo vago, ele percebe esses sinais inflamatórios, passa pelo gânglio nodoso, como eu disse para vocês, atinge o núcleo do trato solitário, regiões hipotalâmicas, que percebem e integram esses sinais, e através do braço eferente do nervo vago, ele libera moléculas, no caso aqui acetilcolina, que é responsável por ativar receptores localizados nesses tecidos, e esses receptores são responsáveis por controlar a inflamação. Então, isso, num processo de inflamação induzida por um processo infeccioso, eu tenho um aumento de citocinas, essas citocinas são percebidas pelo braço aferente do nervo vago, esse sinal chega até o sistema nervoso central e, através do braço eferente do nervo vago e liberação de acetilcolina nesses terminais, eu ativo esse receptor alfa-7 e esse receptor bloqueia a produção de citocina. Esse é um mecanismo importante, fisiológico, de controlar o processo inflamatório para evitar que a própria resposta inflamatória cause algum dano para o tecido, para que ela não se prolongue. E como que é esse receptor alfa-7? Embora a gente tenha um monte de receptor do tipo colinérgico, nicotínico, no nosso organismo, em diferentes tipos celulares, o que participa dessa via que nós chamamos de via anti-inflamatória colinérgica é o que nós chamamos de alfa-7. Ele é um pentâmero formado por 5 subunidades do tipo alfa-7, é um canal iônico que é ativado pela acetilcolina ou por nicotina administrada, né, farmacologicamente. E aí, a partir da ativação, ele consegue fazer o transporte de íons por esse canal. O alfa-7, ele é o receptor colinérgico mais abundante do sistema nervoso central, expresso em micróglias, astrócitos, neurônios, está relacionado com o desenvolvimento de doença de Alzheimer, esquizofrenia, déficit de atenção, e o aumento da atividade desse alfa-7, de maneira farmacológica, melhora a atenção e o desenvolvimento do cognitivo. Bom, como que ele sinaliza? Ele sinaliza através, além de funcionar como um canal iônico,
o receptor alfa-7, também quando ele é estimulado pelo seu agonista fisiológico, a acetilcolina, ele é capaz de ativar adenolato ciclase, converter AMP cíclico, ATP em AMP ciclo, esse ativar a PKA e inibir a ativação do NF-κB, consequentemente diminuir a produção de citocinas, mas também o alfa-7 é capaz de ativar uma via, que é a via que nos interessa, que é a via JAK2-STAT3, que é responsável por inibir a produção de citocinas, consequentemente diminuindo a resposta, inibindo a resposta pró-inflamatória, né? Diminuindo a produção de citocinas. Não está passando aqui para mim, está passando para vocês? Ah, passou. Bom, esse receptor, para fazer uma ligação com humanos e com os modelos que a gente tem estudado, em 2012, um grupo italiano, né, um artigo de Cancelo e colaboradores, eles mostraram que o tecido adiposo branco de indivíduos obesos apresenta uma redução importante da presença desse receptor alfa-7. Então, eles isolaram indivíduos com peso normal e os indivíduos obesos e viram que a quantidade desse receptor no tecido adiposo de indivíduos obesos era menor, assim como no adipócito, né? Quando eles isolaram o adipócito desse tecido adiposo, eles viram que a quantidade desse receptor era menor. O interessante é que depois que eles fizeram uma intervenção no estilo de vida, através da dieta e atividade física, eles perceberam que esses indivíduos apresentaram um aumento da expressão, uma maior quantidade desse receptor no tecido adiposo, né? Mostrando que a expressão dele parece ser modulada o ganho de peso, pela diferença no peso corpóreo, por alguma molécula produzida pelo tecido adiposo ou algum processo inflamatório. Então, é perfeitamente possível a gente controlar a expressão dele mudando o ganho de peso. Bom, e aí, então, em 2014, quando a gente começou a pensar sobre isso, as duas alunas minhas, a Annelise e a Simone, elas passaram a fazer um projeto piloto, eu fiz uma proposta para elas de iniciar um estudo com dieta hiperlipídica durante 3 dias, 5 semanas, 16 semanas, para ver qual era o impacto da dieta sobre a expressão desse receptor em alguns tecidos. Então, elas analisaram o fígado, baço, hipotálamo e tecido adiposo durante esses períodos, e elas viram com 3 dias uma diminuição importante da expressão desse receptor no tecido, no hipotálamo. Então, vocês podem ver aqui que esse aqui é o hipotálamo de um animal com dieta controle, a expressão do receptor alfa-7 na região do núcleo arqueado, ventro medial. Quando eu dou a dieta por 3 dias, né, esse animal recebeu a dieta por apenas 3 dias, eu vejo uma diminuição na quantidade de células marcadas positivamente para o alfa-7. Aqui a gente consegue ver que do hipotálamo, a expressão por Estenblot, a expressão foi bastante reduzida com 3 dias, assim como no baço e no fígado. Então, isso mostrou que a dieta, de maneira muito rápida, precocemente, consegue modular a expressão desse receptor. Então, como esse receptor tem um papel de controlar a resposta inflamatória, nós fizemos um teste onde a gente administrava de maneira intraperitoneal o LPS e media a expressão de algumas citocinas no sistema nervoso central, no hipotálamo mais precisamente, e a gente viu, quando eu dou LPS, no animal controle, eu tenho um aumento da expressão de citocinas, né? Tá aqui. Quando eu dou PNU, eu tenho uma redução. Mas o mais interessante é que quando eu comparo o efeito do LPS no animal que ingeriu a dieta hiperlipídica, para a maioria das citocinas e outros parâmetros que nós analisamos, o LPS tem um poder de aumentar a resposta inflamatória muito maior no animal que ingeriu a dieta, no hipotálamo desses animais. E uma outra informação importante é que quando esses animais foram desafiados com LPS para que eu fizesse um teste de sobrevida, o animal que ingeriu a dieta durante 3 dias morreu mais precocemente do que o animal controle. Quando eu injetei o PNU por via ICV, eu recuperei essa morte para níveis parecidos que ao animal controle.
A mesma coisa num outro modelo, com cirurgia com punção, com perfuração do cécon do animal. Então, o animal, quando eu faço a cirurgia, o animal controle morre em decorrência dessa infecção generalizada que ele apresenta, mas o animal high fat morre muito mais rapidamente. E o agonista, o PNU, que é o agonista desse receptor alfa-7, ele conseguiu diminuir essa inflamação. Então, a presença desse receptor no sistema nervoso central parece ser importante para diminuir o processo inflamatório, né? Bom, como eu tenho uma alteração na quantidade desse receptor no sistema nervoso central após a ingestão de uma dieta, a Camila, ela analisou se no animal sem ingestão de dieta, se o alfa-7 no sistema nervoso central era capaz de modular a homeostase energética. Por quê? Bom, se eu tenho um papel do alfa-7 no animal controle de modular a resposta à ingestão e a expressão de neuropeptídeos, um dano causado pela dieta hiperlipídica na expressão desse receptor pode levar a alteração no controle da homeostase. Então, ela adicionou o agonista do receptor alfa-7, o PNU, e ela viu que esse animal apresenta uma redução na ingestão com 1, 4 e 8 horas após a adição do PNU. Outra informação importante é que a adição do PNU também aumenta a expressão no hipotálamo de neuropeptídeos relacionados a essa homeostase. Ela aumenta PONC e diminui NPY e EGRP após a administração de PNU via ICV. E por que isso pode estar ocorrendo? Porque, como eu mostrei para vocês, a via de ativação da acetilcolina, de ativação do receptor alfa-7, ela é responsável pela ativação das proteínas JAK2 e STAT3, que também são compartilhadas pela JAK2, pela via da leptina, que também ativa a JAK2 e STAT3. Então, as proteínas JAK2 e STAT3 são comuns às duas vias. Então, se a leptina é capaz de modular a homeostase energética, né, a expressão desses neuropeptídeos, por que esse receptor alfa-7 não seria? Né? A gente tem investigado, e eu vou mostrar mais no final, a alteração, produzindo animais com alteração das proteínas STAT3 e alfa-7 em neurônios específicos para a gente identificar como que isso acontece. Bom, nós começamos a trabalhar com esse modelo, né? E a gente adquiriu o modelo knockout para alfa-7 o corpo inteiro e começamos a fazer alguns experimentos, mas no decorrer dos experimentos começaram a sair alguns artigos, eu vou trazer 2 artigos para vocês aqui, que mostraram que realmente a ausência desse receptor alfa-7, ele é capaz de modular a homeostase energética, o processo inflamatório. Então, nesse artigo de 2020, os pesquisadores mostraram que durante o envelhecimento, aqueles usaram ratos camundongos com 25 semanas de idade, eles observam alteração da ingestão diária. Então, aqui o animal que não tem o receptor alfa-7 no corpo inteiro, é o nocaute para alfa-7. Eles perceberam aumento de IL-6 no tecido hepático, assim como de TNF-alfa. No tecido adiposo, eles viram aumento de várias citocinas e marcadores da infiltração de macrófago no tecido adiposo. Então, isso sem dieta nenhuma. Simplesmente eles estão comparando o animal wild type com o animal que não tem o receptor alfa-7 no corpo inteiro. Mas antes desse artigo, em 2018, e eu acho que foi isso que fez esse grupo que publicou o artigo em 2020 mudar um pouco o foco, um grupo chinês mostrou que a ausência desse receptor alfa-7 modula a sinalização e a inflamação em animais, no fígado de animais nocaute. No início do trabalho, eles mostram que a dieta em animais jovens, o consumo da dieta controle não afeta em nada a resposta metabólica desses animais. Eles são iguaizinhos com a dieta controle em animais jovens, né? Mas como ele percebeu que não tinha diferença, ele resolveu introduzir a dieta hiperlipídica. Então, esses dados que eu estou mostrando para vocês, eles utilizaram o animal wild type e o animal knockout para alfa-7 na presença da dieta hiperlipídica para os 2 grupos. Tá?
E aí eles observaram uma alteração importante na ingestão, no ganho de peso. Eles viram que o gasto energético era diferente nesses animais. Observaram que eu tenho maior deposição de gordura no fígado dos animais nocaute que ingeriram dieta hiperlipídica, se comparado com os animais wild type que ingeriram dieta hiperlipídica. A homeostase da glicose no fígado foi bastante alterada, então aqui a gente vê a curva do ITT e os níveis de insulina. A gente consegue enxergar, eles conseguiram observar que a ativação da proteína KT no fígado, então aqui eu tenho um animal wild type estimulado com insulina, e animal que ingeriu a dieta hiperlipídica, e aqui o animal a nocaute para alfa 7 que ingeriu a dieta hiperlipídica. A gente vê que a insulina consegue ativar muito menos a via da insulina, né? Da mesma forma, eles observaram que no fígado, eu tô com um problema assim que está aparecendo na minha tela. Eu tenho como tirar isso aqui? Está aparecendo na minha tela, eu não consigo ver o slide inteiro. Vocês sabem como eu posso fazer isso? O que é, Márcio? Está aparecendo na minha tela, do slide, a sua imagem, um texto. Eu não sei como eu tiro isso aqui do... Tem que ir aonde, Leite? Ah, entendi. Oi, professor. Oi? Eu acredito que se você for até a parte superior, vai ser um menu, o mouse um pouquinho no centro em cima. Apagou. Isso. Apagou. Isso. Aí, e daí, se você quiser, você pode desativar alguns painéis ali, ó, nos 3 pontinhos, tem ocultar, várias coisas, tá vendo? Tem uns 3 pontinhos ali. Aí você pode controlar tudo que você quer que apareça ou não. Tá joia. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Então, eles viram que no fígado desses animais eu também tinha, né, continuando, uma maior infiltração de macrófagos no fígado após a ingestão de dieta hiperlipídica. Então, esses dados mostram que o animal que não tem o alfa-7, né, no caso aí o animal que nocaute para o corpo inteiro, a resposta dele ao consumo da dieta hiperlipídica é muito pior do que o animal wild type, né? A gente sabe que a dieta hiperlipídica promove o dano mesmo no animal wild type, mas a resposta é pior no animal que não tem o alfa-7. Bom, mas nesse trabalho que eu acabei de mostrar, eles viram que a deleção do alfa-7, como no corpo inteiro, além dos hepatócitos, também as células de Kupfer que estavam presentes no fígado não tinham esse receptor. Então, nós fizemos um animal em que a gente fazia o cruzamento de um camundongo albumina cria com um animal alfa-7 flox. Então, eu gerei esse animal que não tinha o receptor alfa-7 somente em hepatócitos. Tá? E fizemos o mesmo protocolo de exposição à dieta hiperlipídica. A pergunta que a gente queria responder, essa é parte de um trabalho que eu vou mostrar para vocês, é se o alfa-7 que está no hepatócito, ele era capaz de promover, de também danificar a sinalização da insulina nesta célula. Então, ela pegou esses 2 animais, expôs a dieta por 8 semanas, o mesmo protocolo do artigo anterior, e olhou a sinalização da insulina. Então, a gente vê que no animal wild type que ingeriu a dieta hiperlipídica, a insulina ativa a fosforilação, mas esse efeito não é um efeito grande, porque ele já apresenta resistência, né, pelo consumo da dieta. Mas no animal nocaute para alfa-7, somente nos hepatócitos, né, com a deleção apenas um hepatócito, a dieta hiperlipídica foi muito pior com relação à sinalização da insulina. Essa diferença foi significativa, né? E para mostrar que o receptor realmente tem um efeito na sinalização da insulina, a Suleima utilizou uma linhagem de camundongo e ela expôs essa linhagem ao palmitato e à insulina e para observar o efeito da insulina. Então, aqui está na linhagem tratada com insulina, fosforilação da KT. Quando eu trato previamente essa linhagem de hepatócitos com o palmitato, eu tenho uma diminuição. Se eu uso um agonista do alfa-7, um não seletivo, que é a nicotina,
Eu melhoro essa sinalização. A mesma coisa com esse agonista seletivo do alfa-7, que é o PNU, mostrando que realmente esse receptor tem a capacidade de modular a sinalização da insulina, provavelmente diminuindo a ativação de vias inflamatórias nessas células. Bom, a gente tem tentado investigar qual é o mecanismo envolvido com o efeito da dieta hiperlipídica ou do componente da dieta ou de processos inflamatórios sobre a expressão desse receptor. A região promotora desse receptor, ela é rica em ilhas CGs, né? Em vermelho aqui são as ilhas CGs. E em amarelo, marcado em amarelo, são regiões que são alvos de uma enzima de restrição que eu vou comentar no slide seguinte para vocês. Qual a importância dessas ilhas CG? A citosina das ilhas CG, elas são alvos de DNA metiltransferases que promove a metilação dessa citosina, produzindo metilcitosina. Quando essas citosinas, essas ilhas CGs, não estão metiladas na região promotora, isso permite que a expressão gênica seja ativada. Ligação de receptores, proteínas responsáveis pela transcrição gênica, elas se ligam nessa região e promovem a promoção da expressão. No entanto, quando ela é metilada, essa região, eu tenho uma repressão gênica. Então, quer dizer, a região promotora do gene do alfa-7 é uma região alvo do processo de metilação. E quem está investigando isso é a Isis. Era uma aluna de iniciação científica, agora passou para o doutorado direto. Ela está avaliando, fazendo os passos iniciais da avaliação da metilação geral do DNA e da região promotora desse gene. Então, esse aqui é um experimento simples, em que eu uso o DNA genômico das células neuronais controle e células expostas ao LPS, para induzir o processo inflamatório. Isola o DNA, e aí ela trata esse DNA isolado com 2 enzimas de restrição. Num tubinho, nenhuma das enzimas, no outro, Eppendorf com a enzima HPA2, e no terceiro Eppendorf com a enzima MSP1. Qual é a diferença entre essas enzimas? Elas têm o mesmo sítio de restrição, que envolve aquela dupla CG. Só que a HPA2, ela é sensível à metilação, quer dizer, se a citosina estiver metilada, ela não consegue realizar a quebra do DNA, a clivagem do DNA aqui. Já a outra enzima, a MSP1, ela é insensível, ela faz a clivagem do DNA independente da metilação ou não. Então, quando ela fez esse tratamento, aí ela corre um gel e olha a entrada do DNA no gel. Como o DNA não está digerido, o DNA fica todo no início do gel, né? Porque ele não sofreu digestão nenhuma. Quando eu uso a enzima que é sensível à metilação, ela quebra um pouco do DNA, faz a digestão de um pouco do DNA, então a intensidade dessa banda diminui. Quando eu uso a enzima que é insensível, quer dizer, que realiza a quebra, e eu encontro uma grande quantidade desse sítio de restrição no DNA genômico, desaparece a banda. Então aqui eu tenho os animais, as células controle, e aqui as células tratadas com LPS. Então o que eu tenho que olhar aqui? A diferença na intensidade dessa banda para essa banda. Quanto mais diferente for, quanto maior for a diferença entre a intensidade dessas bandas, significa que mais essa enzima conseguiu agir, né? Então, quando você compara a diferença dessas bandas nas células controle com a diferença dessas bandas nas células tratadas com LPS, a gente vê que a diferença é menor quando eu tratei com LPS. O que isso sugere? Que o processo inflamatório induziu maior metilação. E isso fez com que esta proteína, essa enzima de restrição, não conseguisse atuar, diminuindo a intensidade da banda, como a gente viu aqui. Tá? Então, isso sugere que a inflamação está induzindo um maior processo de metilação geral do DNA. O que ela está tentando fazer agora que a gente está tendo um pouco de dificuldade? A gente está usando primers para a região promotora para identificar em qual região esse processo está acontecendo, né? Na região promotora. Então, nós construímos alguns primers e a gente está identificando os fragmentos formados a partir da ação dessas enzimas. E aí a gente consegue identificar exatamente onde está acontecendo a metilação da região promotora. Mas ela tem alguns outros dados em células que reforçam a ideia do processo de metilação aumentado durante a inflamação. Então, ela tem
em células BV2, né, que são micróglias, originárias de micróglia, e no próprio hipotálamo do animal tratado com HIFET, e em micróglia tratado com LPS. E ela vê que quando ela trata a micróglia com LPS, a expressão da DNMT1, que é uma das metiltransferases, aumenta, assim como no hipotálamo, quando esse animal ingere dieta hiperlipídica por 3 dias. Um outro processo que ela tem investigado na tentativa de identificar qual é o mecanismo envolvido com a diminuição da quantidade desse receptor, ela também tem avaliado a ubictinação. Então, ela vê que a quantidade de ubictina nas células tratadas com LPS aumenta muito, assim como no hipotálamo dos animais que ingeriram dieta hiperlipídica durante 3 dias. Então, parece que a ativação desses receptores, provavelmente um TLR4, ativa vias inflamatórias, aumenta a ubictina e a expressão de DNMT1, e isso aqui leva à alteração ou da expressão gênica, né, ou à própria degradação do receptor, consequentemente diminuindo a presença desse receptor na membrana e, com isso, menor sinalização de JAK2 e STAT3, que inibiria as vias inflamatórias. Portanto, esse animal ficaria mais permissivo à inflamação induzida por LPS ou ácidos graxos saturados. Bom, a gente está tentando, como a gente conseguiu identificar que a ingestão da dieta hiperlipídica promove a deleção ou a redução na expressão do receptor no hipotálamo, nós temos utilizado uma linhagem neuronal e deletando nessa linhagem neuronal o alfa-7 e estudando alguns efeitos da ausência desse receptor nessa linhagem neuronal. Bom, nós sabemos que a insulina, a sinalização da insulina no sistema nervoso central, ela tem um importante efeito para a formação dos agregados da proteína tau, decorrente da fosforilação da tau pela essa proteína GSK3. Qual é o papel da insulina nesse processo? A ativação da AKT pela insulina induz a fosforilação da GSK3, e aí a GSK3 fosforilada ela fica inativa. Consequentemente, eu não tenho a fosforilação da tau, provocando essa desestabilização desse polímero, que gera esses agregados que estão relacionados com o desenvolvimento da doença, das taupatias, né? Entre elas a doença de Alzheimer. Então, para investigar isso, o que a Camila tem feito? Ela pega as células da micróglia, trata com LPS durante um tempo. Depois desse tratamento, ela lava as células, né? Joga esse meio que continha LPS, faz 2 lavagens dessas células com meio livre de LPS e deixa esse meio novo em contato com essas células durante um período. Retira esse meio e leva esse meio para o tratamento das outras células. Quais células? As células neuronais. Nessas células neuronais, ela está fazendo a deleção com RNA de interferência, do alfa-7, e também utilizando a tecnologia de CRISPR para deletar o alfa-7, né? A gente já conseguiu deletar o alfa-7 dessas células usando CRISPR, né? Mas a gente não tem muitos resultados ainda com essas células, mas já temos alguns resultados com a deleção usando o RNA de interferência para nesse tipo celular. Então, como a gente pode ver aqui, quando eu pego, então, todos os dados que eu vou mostrar para vocês são nessas células, utilizando o meio condicionado originado de células tratadas com LPS ou meio condicionado de células que não receberam LPS, tá? Então, os dados são todos nas células neuronais. Então, quando eu comparo a sinalização da insulina na célula neuronal que não recebeu o meio condicionado com LPS, eu tenho ativação da via da insulina, tem ativação da via insulina. Quando eu trato essas células com meio condicionado e adiciono insulina, eu tenho uma redução do efeito da insulina, da ativação da AKT, e quando eu trato previamente essas células neuronais com PNU, que é o agonista do alfa-7, eu consigo prevenir, melhorar a sinalização da insulina, né, na proteína AKT. A mesma coisa, ela fez o mesmo protocolo, utilizando agora o SNI, mostrando que o PNU
melhora a sinalização da insulina nessas células tratadas com meio condicionado, mas se essas células foram previamente, tiveram a prévia deleção do alfa-7 usando RNA de interferência, eu não consigo ver o efeito positivo da insulina, do PNU, de melhorar o sinal da insulina. Tá? Ela investigou também se esse sinal do PNU de melhorar a sinalização da insulina nessas células era decorrente da via JAK2 STAT3. Então, ela utilizou inicialmente um antagonista do receptor, né? Esse ligante, a alfa-bunbulotoxina, ele se liga ao receptor alfa-7, impede a sinalização. Ela viu que o PNU não consegue atuar, assim como quando ela usou o AG490, que é o inibidor da JAK2, ou o STAT, que é o inibidor da STAT3. Ela não consegue ver o efeito da ativação do receptor alfa-7, mostrando que realmente é o alfa-7 que está atuando sobre a melhora da sinalização da proteína KT. Ela fez aumentou a expressão, a superexpressão do receptor. Então, a gente vê aqui no animal, nas células que não recebeu meio condicionado com LPS, que é a insulina ativa. Quando ela faz isso com a insulina nas células que receberam meio condicionado de LPS, a insulina não consegue induzir a fosforilação da KT. Quando ela usa PNU, melhora, como ela já tinha visto, mas quando ela faz isso numa célula que tem a expressão aumentada do alfa-7, o efeito é ainda melhor. Mostrando que a presença do alfa-7, e em maior quantidade, é capaz de melhorar a sinalização da insulina nessas células. E por último, dos dados que a Camila tem obtido, ela tentou investigar um pouco, caminhou um pouco com relação à fosforilação da proteína tal. Como eu falei para vocês, a insulina é responsável por ativar a KT e a KT é responsável por fosforilar a GSK3, que é exatamente isso que está mostrado aqui, né? Então, ela foi investigar, então, no meio condicionado, sem LPS, a insulina fosforila a GSK3 e aí a tal não é fosforilada, tá? Quando ela pôs o meio condicionado com LPS, a insulina não consegue fosforilar de maneira tão eficiente a GSK3, devido à resistência no sinal da insulina, e aí eu tenho já um aumento da fosforilação da proteína tal, que é a proteína associada às taupatias, né? Quando ela usa o PNU, previamente nessas células, eu aumento novamente a fosforilação da GSK3 e reduzo a fosforilação da proteína tal. A gente está investigando, em colaboração com o professor Denis Sintra, que tem investigado essa via de proteínas relacionadas a taupatias, a gente está tentando progredir um pouco nessa linha. Bom, nós temos dois modelos que a gente tem tentado aprofundar o conhecimento do envolvimento desses receptores alfa-7 nos danos da homeostase energética. Esses dois modelos envolvem a deleção das proteínas da proteína STAT3 nos neurônios PONC, e aí, nesses animais, o Vinícius está tentando ativar o receptor alfa-7 com um agonista seletivo, o PNU, para ver se realmente a modulação da expressão de PONC depende de STAT3, né, a modulação pela injeção de PNU. E ele também está deletando o receptor alfa-7 especificamente em neurônios PONC para ver se realmente a deleção do alfa-7 nessas células tem relação com a sinalização da leptina, considerando que tanto o alfa-7 como o receptor de leptina compartilham da mesma via de sinalização. E a Priscila, ela tem usado o animal nocaute, corpo inteiro, para o alfa-7, e investigando como que isso pode agravar, como que a dieta hiperlipídica nesses animais pode agravar a homeostase corpórea. A gente está correndo com esses dados porque a gente acredita que aqueles grupos que utilizaram esse mesmo modelo de deleção de alfa-7 no corpo inteiro, eles estão investigando o hipotálamo, e esse é o objetivo da Priscila no seu doutorado. Então, concluindo, a gente acredita que agentes inflamatórios como LPS, ácidos graxos saturados, né, o próprio desenvolvimento da obesidade e a inflamação decorrente dessa condição, ela pode estar ativando processos de ubiquitinação e metilação, e isso modulando a expressão de receptores alfa-7 em diferentes tecidos,
né? Diferentes tipos celulares. A consequência dessa alteração do alfa-7, a gente já viu que tem um efeito importante sobre a sinalização da insulina. A gente já tem alguns dados na homeostase energética que a Priscila tem observado, principalmente nas fêmeas, que as fêmeas respondem, tem uma alteração importante no gasto energético e na ingestão, né, quando ela tem a deleção desse receptor alfa-7. E na inflamação hipotalâmica, a gente também tem visto algumas informações importantes com relação à resposta inflamatória do hipotálamo na ausência desse receptor. Eu queria agradecer, então, inicialmente às minhas colegas, né, a professora Marciane, a professora Adriana Torsoni, a professora Letícia, além de minha colega, minha esposa, a professora Rosana Rodrigues também tem colaborado bastante com esses estudos com animal nocaute para alfa-7, e esse aqui, parte dos nossos alunos no laboratório, em um dia mais importante, que a gente não faz tempo, que é a confraternização do laboratório, né? Esse ano já ficamos sem, tanto em julho como em dezembro. Queria agradecer mais uma vez ao CRC pela disponibilidade de permitir que o nosso laboratório trabalhe junto com o CRC nesse CEPID, a FAPESP e as outras instituições de fomento que têm nos ajudado com o desenvolvimento desses projetos. Obrigado, Márcio, pela excelente palestra. Nós temos um monte de perguntas aqui. Nós vamos fazer algumas, porque senão a gente avança muito no tempo. A primeira eu queria fazer para você. Você mostrou bem no início da apresentação que o mecanismo de ativação central provavelmente se faz por meio de conexões vagais. E essas conexões chegam inicialmente ao núcleo do trato solitário, certo? Sim. Então, quer dizer, o que se supõe é que a ativação colinérgica ocorre inicialmente no NTS. Eu queria saber se existem conexões colinérgicas que projetam do NTS para o hipotálamo. Você sabe se isso existe? Olha, eu já vi alguns trabalhos, não sei se nesse sentido. No sentido do sistema nervoso do hipotálamo para o NTS, eu vi. Eu não sei, talvez a Carol, não sei se ela está aí ainda, ela talvez possa ela entende bastante dessa anatomia do sistema nervoso central, mas essas inervações colinérgicas estão distribuídas para outros núcleos. Eu não sei se no sentido NTS para o hipotálamo. Eu acredito que sim, porque esse indivíduo esses animais com um dia que teve inflamação no gânglio nodoso e no núcleo do trato solitário, eles já apresentaram também no sistema nervoso central, né? Uhum. E quando eles fizeram o corte, a vagotomia, diminuiu a inflamação tanto no hipotálamo como no NTS. Então, a ação que eu tenho que entra por ali e vai para o hipotálamo, entendeu? Perfeito. Obrigado. Muito obrigada, professor. Parabéns pela excelente participação. Nós recebemos várias perguntas pelo chat. Eu vou começar com a pergunta da Natália Mendes. Ela pergunta se vocês já pensaram em estudar o mecanismo de ação desses receptores em células da microglia em um modelo in vivo, deletando esse receptor nas células Th3, CR1 positivas, por exemplo. Natália, ótima pergunta. A gente, no trabalho da Priscila, a gente até pensou, mas assim, começa a usar esses modelos, a gente quer ir até o céu, né, com esses modelos. Mas a gente não tem esse modelo para deletar especificamente na micróbia, né? Precisaria ter esse animal CX3CR1 CRE para cruzar com o animal flox que a gente tem e aí fazer a deleção. Mas é um estudo que a gente tinha em mente para o projeto da Priscila, mas a gente não vai conseguir tocar pela ausência desse animal. Eu não sei, você não tem, né? Ô, Márcio, eu acho que ela está te propondo uma colaboração, porque ela tem esse modelo. Isso é uma excelente notícia, né? Se a gente conseguir fazer isso, eu acho que... Porque a gente está conseguindo deletar em PONC, né? Acho que a gente vai conseguir deletar em AGRP. Se a gente deletasse em micróbio, eu acho que vai dar uma informação importante para essa inflamação, a participação desse receptor. Natália, depois a gente pode conversar. A Natália é sua aluna, não é, Alice? É aluna da Eliana. Da Eliana, tá. Tá certo. Já temos uma colaboração aí. Recomendo a Natália, ótima aluna. Agora, a próxima pergunta é da Amanda Sardelli.
Ela pergunta, professor Márcio, apesar de ter descrito o benefício do exercício mediado pelo emagrecimento, para expressar mais alfa-7, o receptor, né, no artigo citado na apresentação do senhor, você acredita que o estímulo fisiológico de aumento da modulação parasimpática de forma crônica ou basal com exercício poderia ser um mediador desse processo? Quem foi que perguntou? Qual é o nome da pessoa? Amanda Sardelli. Amanda, isso pode ter um efeito importante na modulação. Eu não sei se na quantidade do receptor, né? Embora naquele artigo do Cancelo eles mostraram uma alteração na quantidade de receptor, mas na ativação dessa via. Eu já vi estudos com atividade física, estudos com ativação através de eletrodo do nervo, e também uma técnica milenar, mas que acho que inclusive foi incorporada pela medicina, que é a acupuntura. Eles têm observado que a acupuntura é responsável por ativar esse receptor e aí melhorar a resposta inflamatória, né? Então parece que isso tem alguma relação no tratamento de algumas doenças inflamatórias e o efeito benéfico da acupuntura. Tá certo, obrigada, professor. A última pergunta, então, foi enviada pelo Pedro Nogueira, e ele pergunta se, sabendo que os neurônios PONS respondem a curtos períodos de exposição à dieta hiperlipídica, você acredita que o nocaute específico do alfa-7 nos neurônios PONS possa proteger essa população neuronal? Vou exacerbar, Pedro, eu ontem na palestra, acho que foi do Alexandre, né, que falou da proteína TRIL, eu fiquei pensando exatamente nisso, a presença desse receptor alfa-7 em neurônios PONC, mas no sentido dele estar protegendo esses neurônios. Talvez o fato da dieta hiperlipídica diminuir a expressão desse receptor em neurônios PONC pode fazer com que esse neurônio rapidamente seja permissível ao dano e morte celular. Porque, inclusive, eu não mostrei a Camila usando essa linhagem CRISPR, né, a linhagem neuronal com deleção do alfa-7 com a tecnologia de CRISPR, ela viu que a proliferação celular é bastante reduzida nessas células neuronais. Então, pode ter alguma relação com a morte da célula, indução de apoptose, na ausência desse receptor. Tá bom. Tá certo. Obrigada, professor. Muito obrigado, Márcio. Olha, o senhor está recebendo muitos parabéns aqui pelo nosso chat no YouTube, tá bom? O pessoal gostou bastante, assim, nós agradeceram as respostas, Pedro também. E aí, então agora a gente vai dar início à sessão oral, para dar continuidade ao programa. Muito obrigada pela sua participação. Está convidado a continuar participando com a gente, enviando as perguntas. Ontem o senhor foi o campeão de perguntas para incentivar a participação. Você que gosta de futebol, tem um narrador do Sport TV que falaria, você está bombando na internet, Márcio. Gente, eu agradeço vocês pelo convite, agradeço o Lício pela parceria de sempre e parabéns à comissão organizadora pelo evento, viu? Muito legal, muito bem organizado. Obrigado.